Boa noite. Boa noite. Dilma aumenta salário mínimo para R$ 880 a partir de 1º de janeiro. Eduardo Cunha afirma que nada muda no impeachment, mesmo que o governo pague as pedaladas fiscais. Taxistas voltam a protestar contra o Uber e fecham o viaduto do Chá diante da prefeitura. Moradores de áreas de risco em Itapecerica temem novo deslizamento de terra. A Avenida Paulista se transforma para a corrida de São Silvestre e a virada do ano. O palco da festa está em novo lugar. Limousine em casamento mantém o antigo charme e ainda é uma tentação para as noivas. O trânsito de São Paulo, muito tranquilo nesta época do ano, virou hoje um transtorno com mais um protesto de taxistas pelas ruas da capital. Não é a primeira vez que os motoristas de táxis complicam o trânsito contra a proposta da Prefeitura de regularizar o Uber, um serviço de transportes através de aplicativos de celular. 300 taxistas bloquearam totalmente o viaduto do Chá, no centro de São Paulo, por 3 horas. O protesto era pela consulta pública e que vai durar 30 dias. As medidas propõem regras que regulam o uso de aplicativos como o Uber. Só poderão utilizar o espaço urbano empresas chamadas OTCs, operadoras de transporte credenciadas. O serviço será apenas por aplicativos. O pagamento será eletrônico. O automóvel precisa ter, no máximo, 5 anos de uso. De acordo com as propostas, estas empresas deverão adquirir créditos junto à Prefeitura e os valores serão fixados e regulados por um grupo que ainda será criado. O dinheiro será pago pelas próprias empresas de aplicativos e não pelos motoristas. Elas é que deverão distribuir esses créditos entre os participantes para que eles possam circular pela cidade. Segundo a Prefeitura, o dinheiro arrecadado com a venda de créditos vai ser convertido em políticas de mobilidade urbana. A Prefeitura não quer ser sócia dessa atividade, como se faz em outros países. Ela não quer um percentual do faturamento. Não é isso que ela deseja com isso. O que ela está propondo é que esse preço seja regulatório. Os taxistas rejeitaram as propostas e já se mobilizam para barrar o projeto. A cidade de São Paulo tem um serviço de táxi organizado há muitos anos. E o que precisar fazer, nós fazemos, mas vamos rejeitar esse tipo de transporte clandestino na cidade de São Paulo. O aplicativo Uber elogiou a proposta do prefeito Fernando Haddad para regular os aplicativos de transportes. O diretor de comunicação do Uber, Fábio Saba, disse que a proposta é um modelo inovador, que não há nada parecido em outros países. A situação é preocupante na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Com o solo encharcado, ainda há risco de deslizamentos e vários imóveis podem desabar. O céu carregado tem tirado o sono de Dona Cleusa. A minha preocupação é o novo desabamento, porque o engenheiro da prefeitura foi até lá, próximo, e tem um barranco caindo um pedaço, e ele falou que provavelmente ia interditar a casa do meu cunhado. Só que eles não mandou nenhuma vistoria lá, para dar uma segurança para a gente, se está interditada ou não. O deslizamento de terra no sábado, que deixou 4 mortos e 4 feridos, assustou a vizinhança da área do Mirante da Lagoa, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O secretário de Habitação do município diz que o perigo já tinha sido identificado, mas a chuva forte e alterações em uma parte do terreno pioraram a situação. A gente teve uma chuva muito intensa no sábado, a gente chegou a mais de 80 milímetros, é mais do que a gente esperava para o mês, em poucas horas, então isso foi o fator determinante. A chuva não para, a previsão é que o tempo continue assim e há riscos de novos deslizamentos. A preocupação da prefeitura aqui de Itapecerica da Serra é com aquelas casas ali no alto, que por causa do solo encharcado podem ceder a qualquer momento, arrastando tudo pela frente até aqui embaixo. E é por isso também que a Defesa Civil interditou várias casas por aqui, como a residência do seu Nailson, que agora conta com a ajuda de parentes para esse fim de ano. Eu vou fazer de tudo para que não volte mais para cá, porque o que eu presenciei é duro, é difícil.
Viu na hora que teve o deslizamento? E eu estava em cima da laje ali tirando água e a casa desceu aí como se fosse uma palha, assim. Desceu com tudo. Aí quando eu corri para tirar minha família, a outra do fundo ali já tinha caído lá atrás também. Para não perder tudo, seu Nailson tira aos poucos os pertences menores. A prefeitura vai pagar R$ 500 por família de auxílio moradia emergencial, mesmo para quem está na casa de parentes. Alguns moradores foram para um alojamento do município. São 44 residências interditadas, mais de 200 pessoas fora de casa, sem previsão de voltar. Equipes da Defesa Civil estão monitorando outros imóveis que, por enquanto, não foram interditados, como o de Dona Paulina, moradora da região há 22 anos. As construções aqui, apesar de antigas, são clandestinas. Não foi autorizado. Aqui foi de uma invasão, não é? Desde 2007, a Prefeitura tem um plano para regularizar a situação e evitar que novas construções sejam feitas. A Prefeitura de Itapecerica da Serra informa que os moradores afetados pelo deslizamento e aqueles que tiveram as casas interditadas e que precisarem entrar em contato com o município devem ligar para a Secretaria da Habitação no número 4668-9302 ou então para a Defesa Civil. E o telefone da Defesa Civil é 4666-4435. Uma exposição em São Paulo propõe que os visitantes se lembrem das estátuas e monumentos públicos da cidade que caíram no esquecimento. Muitas dessas obras de arte foram mudadas de lugar e outras acabaram sendo guardadas em depósitos municipais. Pelo centro de São Paulo passam milhões de pessoas todos os dias. A maioria faz sempre o mesmo trajeto, mas nem repara nas estátuas no meio do caminho. Passa aqui com tanta pressa que nunca tinha visto. Não. Esta obra do sueco William Zadig se chama Beijo Eterno, mas nem sempre esteve no Largo São Francisco, no centro da cidade. A escultura embelezou a região da Avenida Paulista em 1922 e também o Cambuci, bairro da Zona Sul, na década de 50. Foi de lá, aliás, que teve de ser retirada a pedido dos moradores da época, que consideravam a cena retratada como falta de respeito. Para contar um pouco dessas histórias, a artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP criou a exposição Memória da Amnésia. A curadora da mostra focaliza a mudança de monumentos de lugar na cidade e procura lembrar as obras de arte que caíram no esquecimento. Algumas delas foram parar em depósitos municipais. Na cidade há cerca hoje de mais de 60 monumentos que não estão no seu local original e ela investiga de que maneira esse deslocamento produz a invisibilidade desses monumentos na consciência histórica coletiva. Nas esquinas entre a Avenida São João, Alameda Barão de Limeira e também a Rua Vitória está o monumento considerado como um dos mais bonitos de São Paulo, a Fonte Monumental, e também uma raridade, porque ela está aqui desde 1926. 2 anos depois foram colocadas as lagostas de bronze, que justamente por causa do valioso material eram constantemente furtadas. Nós pegamos uma delas e levamos para o patrimônio histórico. Foi de onde restauraram com resina agora, né? Talvez a lagosta que Vicente conseguiu proteger seja esta, em exposição no Arquivo Histórico de São Paulo. Na exposição, além das lagostas da Fonte Monumental, há obras enormes, como esta da coluna do Monumento Heróis da Aviação de 1915. Só a base pesa mais de 2 toneladas de bronze e concreto. A discussão sobre a memória, ela é uma das questões também fundamentais dessa reivindicação do espaço público. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirma que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff não vai mudar caso o governo realmente pague as chamadas pedaladas fiscais. O pagamento de 57 bilhões de reais devidos a bancos públicos permitiria ao governo reduzir o déficit e cumprir a meta fiscal. Então, não haveria, segundo o Planalto, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas Eduardo Cunha ressalta que a aceitação do processo de impeachment não foi embasada nas pedaladas fiscais, que são manobras para maquiar as contas públicas.
Eduardo Cunha criticou a decisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de pedir o afastamento dele da presidência da Câmara. Eu tive o cuidado de ler com muita acuidade esse fim de semana. O documento, na realidade, ele mesmo define como 11 atos, que parecem mais atos teatrais. São peças absolutamente sem sentido. Eu fiz a minha parte de contestar pontos a pontos, entreguei para os advogados ontem, que vão protocolar uma peça respondendo, mas aquilo não causa nenhuma preocupação, porque aquilo é uma peça política. Aquilo não é uma peça jurídica. O deputado voltou a atacar o governo. Negou todas as acusações feitas contra ele na Operação Lava Jato. E, mais uma vez, criticou a atuação do líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani. Eduardo Cunha é acusado pelo Ministério Público de manter contas secretas na Suíça, o que já foi confirmado pelas autoridades daquele país. Ele também responde a processo no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar, justamente por ter negado a existência das contas em depoimento à CPI da Petrobras. Preocupados com o corte de 130 milhões de reais previsto no orçamento do ano que vem, os delegados da Polícia Federal pediram ao Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que tome uma atitude em defesa da corporação. Numa carta assinada pelos principais dirigentes da classe da PF, os delegados reivindicam menos discursos e mais ações efetivas do Ministério da Justiça em defesa da Polícia Federal. O orçamento previsto inicialmente para a Polícia Federal era de cerca de R$1 bilhão. E com o corte de 13%, dizem os delegados, algumas atividades, como as operações especiais de investigação de crimes contra o Tesouro, podem ser abandonadas por falta de recursos. O ministro disse que vai responder também por carta. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Nós sabemos que estamos numa crise terrível. Agora, esse corte da Polícia Federal pode realmente prejudicar muito. Estamos com um problema técnico, daqui a pouco voltamos com o comentário de Neumann e Pinto. Seguimos agora falando sobre a presidente Dilma Rousseff, que assinou hoje um decreto que fixa em R$ 880 o salário mínimo, que entrará em vigor em 1º de janeiro. O decreto será publicado na edição de amanhã no Diário Oficial da União. Hoje, o salário mínimo é de R$ 788 e vai ser um reajuste de 11,6%. Acima, portanto, da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é de 10,97% no acumulado dos últimos 12 meses. As chuvas desta terça-feira ajudaram o sistema Cantareira, mas a precipitação ainda não foi suficiente para elevar o nível de água do volume morto para o volume útil. Segundo a Sabesp, o reservatório precisa de apenas mais 0,3% para sair do vermelho, o que deve acontecer, segundo a Sabesp, nos próximos dias, porque a previsão é de mais chuva para todo o estado de São Paulo. Vamos ver em detalhes essa previsão do tempo com Fernanda Azevedo. Amanhã deve chover na maior parte do país. Áreas de instabilidade provocadas por um sistema de baixa pressão que está na costa paulista espalham nuvens carregadas por todo o sul, boa parte do sudeste, centro-oeste, no Acre, Amazonas e no Amapá. Nessas áreas pode chover a qualquer hora do dia. As áreas em verde mais claro no mapa terão sol, calor e pancadas de chuva à tarde. Tempo firme e sem chuva amanhã apenas nessa pequena área no norte de Minas Gerais e sul da Bahia e também no sertão nordestino. Apesar das chuvas, o calor predomina. Em Belém, a máxima será de 34 graus e calorão de 38 graus no Rio de Janeiro. A quarta-feira também será mais chuvosa na maior parte do estado de São Paulo. O sul, oeste e parte do Vale do Paraíba até terão algumas aberturas de sol. A máxima será de 28 graus em Votuporanga. Nas demais áreas do estado, incluindo a capital e o litoral, o tempo fica nublado e pode chover forte. Em Campinas, a máxima será de 25 graus e em Santos, de 26. Aqui na capital, o tempo segue nublado e chuvoso, por isso a temperatura não sobe muito amanhã, varia de 19 a 24 graus. Na quinta-feira, o sol volta e teremos mais pancadas previstas para o fim do dia, temperatura de 19 a 28 graus. Na sexta, o tempo fica mais abafado, com a máxima de 31 graus. E agora sim, vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto.
Estamos numa crise terrível, então é natural que se possa tirar um pouco de verba da Polícia Federal. Mas quando você sabe que operações especiais como a Lava Jato precisam de dinheiro para continuar descobrindo ladrões, fica uma coisa meio suspeita. Essa suspeita aumenta depois da leitura desse espetacular artigo no Estadão do Dr. Modesto Carvalhosa, um dos maiores especialistas no país em corrupção. O doutor Modesto Carvalhosa chamou o seu artigo de A Medida Provisória do Escárnio, se referindo à famosa frase de Carmen Lúcia que o cinismo virou escárnio. Pois é, eu vou aqui recorrer ao meu telefone para dizer para vocês algumas anotações que eu fiz. Ele comenta o decreto 2045, de março de 2015, que é uma falsa regulamentação da lei anticorrupção. A medida provisória 678 de 15, as portarias 909 e 910 da Controladoria Geral da União, a Lei 8.666 do Regime Diferenciado de Contratação e, sobretudo, a medida provisória 703 de 8 de dezembro com o acordo de leniência. Ele diz claramente no artigo que esse acordo é um presente de Papai Noel da presidente Dilma Rousseff para as empreiteiras acusadas de corrupção. E com isso, um colega dele, o Fábio Osório, Medina Osório, concorda. Falou para Merval Pereira, que em sua coluna no Globo hoje faz a mesma explanação que o doutor Carvalhosa faz, mostrando como Dilma Rousseff tem trabalhado ao longo de todo 2015, através de todos esses documentos legais, para viabilizar uma anistia disfarçada das empreiteiras acusadas de corrupção. Eu vou ler, inclusive, porque é muito duro, o encerramento do artigo do doutor Carvalhosa. Ele diz aqui o seguinte, ó: como é que a presidente Dilma, ao assinar e remeter ao Congresso essa abjeta medida provisória, poderá, doravante, afirmar que não é corrupta? E conclui, não se trata de uma medida provisória, trata-se de um corpo de delito. Ou seja, ele bateu pesado, mas é bom que você preste atenção nisso, porque toda essa ação de Dilma contradiz eu não fiz nada errado, eu nunca fiz nada errado, não tem nada contra mim, e as boas almas, como Fernando Henrique, que dizem que nada há contra ela. Com tudo isso que está acontecendo, com este fim de ano terrível para nós, trabalhadores e honestos do Brasil, esse presente de Papai Noel, a Mamãe Noel Dilma, aos empreiteiros corruptos, é terrível. É a prova de que para nós outros, que pagamos as nossas contas, que perdemos nossos empregos, que fechamos as nossas empresas, ela se assemelha ao monstro mais terrível da minha infância, o papangu. Então a mamãe Dilma para os empreiteiros virou o nosso papangu que nos assusta. Bom, eu volto aqui na sexta-feira, primeiro dia do ano que continua. Então, feliz 2015 do B para você. Direto ao assunto em té. Após 73 anos, Brasil registra no estado do Rio Grande do Norte a primeira morte por febre amarela urbana. A Secretaria de Saúde de Natal confirmou o óbito hoje, mas pediu uma contraprova. Os exames foram feitos pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará, e confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo. A vítima é a auxiliar de enfermagem Rita de Cássia da Silva Santos, que tinha 53 anos. Segundo a família dela, ela não apresentava nenhum sintoma da doença e não teria viajado para nenhum lugar com risco de contaminação. O Ministério da Saúde divulgou hoje que foram registrados em todo o país 2.975 casos suspeitos de microcefalia em recém-nascidos. Até semana passada eram 2.782 casos. Além disso, 40 mortes suspeitas são investigadas. Os dados foram coletados até o dia 26 de dezembro em 650 municípios brasileiros. A microcefalia é uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor do que o normal. A principal hipótese discutida para o aumento desses casos todos de microcefalia está relacionada a infecções por Zika vírus, a doença transmitida pelo mesmo mosquito da dengue.
Depois de serem interrompidas por causa da chuva, as obras emergenciais no prédio da Estação da Luz foram retomadas hoje de manhã. Engenheiros e operários realizam as obras solicitadas pelo IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para reforçar as paredes do prédio após o telhado da Estação da Luz cair durante incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa no dia 21. Os trabalhos para estabilizar as paredes devem durar 2 dias e, após a conclusão das reformas, a estação de trem vai poder operar. O metrô continua funcionando na Luz, mas os usuários não podem usar as entradas e saídas da estação principal. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que dobra a pena para quem cometer estelionato contra idosos. Os infratores agora podem ser condenados a até 10 anos de prisão. Antes, a pena variava de 1 a 5 anos de reclusão. O texto já havia sido aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. Luxo ao alcance, mesmo que seja alugado. Empresas da capital oferecem serviços de veículos customizados para festas e casamentos e a demanda para realizar esse sonho não sofre com a crise. Nos contos de fada, o que torna uma mulher comum uma princesa? A roupa, o cabelo e a carruagem. Agora, noiva, pensa só, você no vestido de casamento, de tiara e tudo, chegando numa dessas. Sonho de infância que adulto também, gostaria de realizar. Pois o Mário, dono dessa limusine rosa, fica aqui na rua São Caetano, no centro, para chamar a atenção das noivas que estão aqui para planejar o casamento. E aí ele ataca a mulherada no ponto fraco, o emocional. A reação do público em ver o pessoal dentro da limusine que deixa o pessoal meio alegre. De acordo com o dono, as noivas costumam alugar esse tipo de limusine para chegar no casamento já com as madrinhas. E aí aqui dentro, a farra começa antes mesmo da festa. Tem pista de dança, luz de LED para todos os lados, telas para rodar DVD, banco de couro, tudo isso para que a noiva não tenha que se preocupar com nada, só com o brinde. O preço? R$2.000 por 2 horas. Precisa ver se o noivo concorda. A gente tem que fazer as contas, todos os gastos, mas é de se pensar seriamente. Adorei. Já o Carlos, dono desse Chevrolet Special Deluxe de 1941, prefere ser mais discreto. Sempre gostou de carros antigos e há 10 anos decidiu apostar no ramo das noivas. É um ramo que não para. Tá, ele dá uma aquietada, assim, tem épocas que você não consegue alugar assim com tanta frequência, mas é um bom ramo de atividade. É por isso que quem trabalha no setor diz que existe crise, mas os efeitos chegam mais fracos. Nesta empresa de locação de limusines e carros de luxo, a diretora comercial diz que o público continua comprando porque, na hora do casamento, não quer economizar. Agora, o objetivo é aumentar o mercado para novos públicos e novas festas. Quando iniciamos o trabalho, a gente percebia que as pessoas passavam um pouco longe, com medo do valor. Não, isso não é para mim. A gente trabalhou muito o mercado e hoje eles veem que com a forma de pagamento, que o valor não é nada fora da realidade. E a gente mostrou que a gente veio para realizar sonhos e o pessoal agora entendeu e a procura é muito grande. A Polícia Rodoviária Federal proibiu o tráfego de alguns tipos de caminhão nas rodovias federais durante todos os feriados de 2016. De acordo com o texto publicado hoje no Diário Oficial, essa restrição afeta trechos de pista simples. Nos estados de Rondônia e Acre não haverá restrição de circulação de caminhões, com exceção do período de Ano Novo e Carnaval. A medida é válida para 3 tipos de caminhões: o cegonha, que transporta veículos, os que têm autorização especial de trânsito e os bitrem. A proibição vale somente em rodovias de pista simples. Nas outras, a circulação está liberada. A medida adotada anualmente tem como objetivo reduzir o número de acidentes nas rodovias federais e leva em conta a lei que determina a jornada trabalhista dos caminhoneiros. O descumprimento da proibição constitui infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Milhares de pessoas participaram de um protesto em Buenos Aires contra a revisão dos contratos de trabalho dos funcionários públicos. Na semana passada, o novo governo de Maurício Macri anunciou que vão ser revisados 24 mil contratos de todos os concursos públicos realizados desde 2013.
O quadro de funcionários da administração pública argentina cresceu 54% desde maio de 2003, quando começou o mandato de Néstor Kirchner. Os manifestantes também reclamam da desvalorização da moeda argentina. As forças da coalizão internacional anunciaram a morte de 10 líderes do Estado Islâmico. Pelo menos um deles estaria diretamente ligado ao mentor dos ataques de 13 de novembro em Paris. O francês Sharaf al-Mouaddan, de 27 anos, teria morrido num ataque aéreo na Síria na véspera do Natal. Segundo a coalizão, Mouaddan teve contato direto com o mentor dos ataques de Paris, Abdelhamid Abaoud, que foi morto numa operação policial em Saint-Denis. O porta-voz da coalizão afirmou que Mouaddan preparava outros ataques. A Bélgica prendeu 2 suspeitos de planejar um ataque em Bruxelas para a véspera do Ano Novo. A segurança foi intensificada em Bruxelas depois que a polícia prendeu 2 suspeitos. Os promotores disseram que a investigação revelou sérias ameaças de um ataque em lugares simbólicos de Bruxelas. A polícia encontrou com os detidos roupas militares e material de propaganda do Estado Islâmico, mas não havia armas nem explosivos. No total, 6 pessoas foram levadas para interrogatório e 4 foram liberadas. Os promotores disseram que as prisões não estão relacionadas aos ataques de 13 de novembro em Paris. O primeiro-ministro do Iraque visita a cidade de Ramadi para comemorar vitória sobre o Estado Islâmico. O premier Haider al-Abadi visitou Ramadi um dia depois de o exército reconquistar a cidade que estava nas mãos do Estado Islâmico. Esta foi a primeira grande vitória das forças treinadas pelos Estados Unidos. O exército iraquiano tinha entrado em colapso quando os combatentes do Estado Islâmico ocuparam 1/3 do país há 1 ano e meio. Durante a visita de Abadi, as equipes de engenharia militar ainda removiam bombas deixadas pelos terroristas nas ruas e nos prédios. Alguns confrontos ainda aconteciam em áreas de periferia da cidade. Atentado suicida contra o escritório do governo do Paquistão deixa pelo menos 23 mortos e mais de 70 feridos. O ataque foi na cidade de Mardan, no noroeste do país. Um homem-bomba numa motocicleta se jogou contra a porta do prédio da administração pública, que emite documentos de identidade. Um grande número de pessoas estava nas filas. Uma facção do Talibã paquistanês assumiu a responsabilidade pelo ataque. O grupo luta para derrubar o governo e estabelecer um regime radical. Começou a ser montado ontem à noite o tradicional palco do Réveillon na Avenida Paulista. O palco é bem menor desta vez. A estrutura começou a ser montada ontem à noite e ocupa 2 faixas de cada lado da Avenida Paulista, sobre a ciclovia. O lugar também mudou. Agora, o palco para a festa de Réveillon fica na altura da Brigadeiro Luiz Antônio e não mais perto do MASP, como nos outros anos, quando a estrutura do palco com a decoração de Natal, que neste ano não foi montada, era aproveitada para a festa da virada. Eu tinha que fazer no final da Paulista, não no começo dela. Porque eu acho que o trânsito aqui acumula mais. Daqui para lá fica tudo parado, porque acabou ocupando 2 faixas na Paulista. E quando você fazia a parte de cima, você deixava o meio vão livre, não pegava nenhuma faixa da Paulista. A justificativa é que no lugar de antes, a estrutura de metal iria atrapalhar a corrida de São Silvestre, cujo palco para a premiação também está sendo montado em frente à TV Gazeta. No dia 31, a partir das 6h30 da tarde, a Avenida Paulista será interditada no trecho que vai da Alameda Rio Claro até a Rua Carlos Sampaio, que vira Maria Figueiredo, a 2 quarteirões da entrada do Hospital Santa Catarina, que não será bloqueada. Há 2 dias da festa, a Prefeitura ainda não divulgou o itinerário dos ônibus que terão de ser desviados, o que tem irritado os usuários. Claro que atrapalhar. Muito. Se avisar, diminui o problema. Agora, sem avisar, é confuso. Neste ano, a Prefeitura teve dificuldade para encontrar patrocínio. Cogitou, inclusive, bancar a festa inteira. Até que, na última hora, uma empresa se interessou e acertou a cota de R$1 milhão. O custo total da festa deve chegar aos 3 milhões.
Na festa serão 7 atrações musicais, entre elas a dupla sertaneja Marcos e Belucci. Você me beijou e eu voltei do espaço. E o cantor Criolo. O que te faz feliz, também provocador, a cadência do sul. O que ainda não se sabe até agora é se depois da contagem regressiva haverá a tradicional queima de fogos. A prefeitura ficou de dar uma resposta até amanhã. Faz falta. Porque o ano novo é isso, né? A queima de fogos, a alegria, assim, pra gente poder ficar olhando, né? Passar um tempo no ano novo. Vai fazer falta. Vai fazer muita falta. E quem vier para a região da Avenida Paulista já deve ficar atento às interdições e desvios. A repórter Carla Rodeiro tem as informações sobre as alterações em função da corrida de São Silvestre e do show da virada. Carla. Olá, olha, e a prefeitura divulgou agora há pouco, agora no fim da tarde, o caminho dos ônibus que serão desviados por causa dos bloqueios no trânsito. E as interdições já começam amanhã, a partir das 4 da tarde. É que na quinta-feira tem São Silvestre, com a primeira largada às 8 da manhã. Mas todas as informações sobre as ruas que serão bloqueadas, você encontra no site da CET. Bem, por causa da São Silvestre, 117 linhas de ônibus terão um percurso alterado já a partir das 10 da noite de amanhã até as 2h30 da tarde da quinta-feira. Dessas 117 linhas, 28 continuam alteradas. São as linhas que passam aqui pela Avenida Paulista. Elas serão desviadas por causa da festa da virada e voltam ao itinerário habitual, ao itinerário normal, só às 2 da manhã do dia 1º de janeiro. As informações sobre as alterações, sobre os caminhos, os novos caminhos dos ônibus, você encontra no site da SP Trans. Bem, o metrô vai funcionar durante a noite, durante a virada, até as 2 da manhã, nas 4 linhas, verde, amarela, azul e vermelha. Bem, depois desse horário, depois das 2 da manhã, permanecem abertas apenas as estações Paraíso, Trianon MASP, Consolação e Paulista. Bem, a exceção é a estação Brigadeiro, que fica aqui bem pertinho do palco e por isso vai ficar fechada já a partir das 4 da tarde do dia 31. Com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. E os preparativos para o Réveillon do Rio de Janeiro, um dos mais famosos do mundo, também passam pelos últimos detalhes. Hoje, as balsas que carregam os fogos de artifício foram vistoriadas. As 11 embarcações irão transportar 24 toneladas de fogos de artifício e 34 mil bombas até as proximidades da praia de Copacabana. O espetáculo, que deve durar 16 minutos, terá como tema os 100 anos do samba e os Jogos Olímpicos do ano que vem. De acordo com a prefeitura, a cidade deve receber cerca de 850 mil turistas durante o período do Réveillon e a taxa de ocupação dos hotéis está 4% maior do que no ano passado. O mais importante nesse espetáculo é garantir a segurança dos operadores que estão ali nas balsas, que vão estar operando, e também a segurança e a beleza de todo o espetáculo. Então tem tudo para ser uma festa bonita, para a gente entrar nesse ano tão importante que é 2016, esse ano olímpico, né, para essa cidade olímpica. Então o mundo todo está de olho na gente, a gente vai fazer bonito na praia e também no céu. O ministro Francisco Falcão, presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu consultar o Ministério Público Federal antes de decidir sobre o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-ministro José Dirceu, preso preventivamente na Operação Lava Jato. Com o recesso do Judiciário, o julgamento só deve ocorrer a partir de fevereiro. Réu no processo, José Dirceu é acusado de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Rogério Schmidt, cientista político e professor da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Professor Schmidt, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Prazer, meu. Vamos falar para frente, né? 2015 é um ano meio complicado, mas o que nós podemos esperar de 2016 no cenário político? Eu acho que ainda será um ano, pelo menos, tão complicado como foi esse que está terminando agora, né?
Se a gente fizer uma rápida recapitulação aqui, nós temos uma crise econômica, né? Inflação, desemprego, que não tem ainda perspectiva de melhorar, um grande escândalo de corrupção, que ainda não se encerrou, né? Do Petrolão. Nós temos também manifestações de rua muito polarizadas, né? Contra e a favor do governo. O governo e o Congresso com taxas de popularidade muito baixa nas pesquisas. É um ano de eleição municipal também, né? Se você juntar tudo isso num caldeirão e misturar, o resultado é muita incerteza, né? Um quadro político muito difícil de fazer prognósticos, tanto que eu não apostaria numa única possibilidade de cenários. Eu costumo dizer que tem pelo menos 4 cenários diferentes aí que podem... Algum deles é otimista? Olha, até sim, mas eu diria que os cenários mais otimistas são os mais improváveis de acontecer também. Né? O cenário mais pessimista qual seria? Olha, a gente precisa deixar claro que apesar de tudo isso que está acontecendo, o Brasil não atravessa uma crise institucional, tá certo? Quer dizer, é uma crise política, uma crise econômica, mas seja lá qual for a resolução que ela vier a ter, não me parece que escorramos o risco de ruptura no sistema democrático. Então, nesse sentido, um cenário pessimista para valer não existe, né? De golpe, de interrupção da legalidade, né? Mas você pode ter aí um cenário, por exemplo, com a presidente Dilma dando a volta por cima na crise. O Brasil, por exemplo, ficando em primeiro lugar nas Olimpíadas, recupera o otimismo, não é? Esse é um cenário possível, muito improvável, eu diria, pelo menos para o próximo ano, mas seria, digamos, o cenário mais otimista do ponto de vista da política, né? Agora, qual seria o cenário, na sua opinião, mais factível? O que o senhor acha que tudo indica que vai acontecer? Por exemplo, observando o noticiário dos últimos dias, a gente percebe que a questão do impeachment subiu no telhado. Depois da decisão do Supremo. Há gente que diz que não, mas a maioria do público entende assim. O que o senhor acha que é mais plausível? Veja, a possibilidade do impeachment, ela recuou claramente no final desse ano, mas ela não desapareceu do horizonte, né? Mesmo porque ainda há o TSE, né? E ainda há também a possibilidade de impugnação da chapa vitoriosa nas eleições de 2014 pelo TSE, não é? Então você pode ter, por exemplo, um cenário em que aconteça o impeachment e o vice-presidente assuma a presidência da República, o que modificaria bastante aí o equilíbrio de forças, né? E você pode ter até um cenário de uma nova eleição presidencial acontecendo no ano que vem, caso o TSE faça a impugnação da chapa Dilma Temer, né? E pode ter, finalmente, que seria o quarto cenário, um cenário de continuidade da situação atual, né? Onde o governo mal consegue governar, mas também a oposição não tem força para derrubá-lo, né? Na sua opinião, por que nós chegamos a uma crise política dessa magnitude, de um enfrentamento tão férreo entre Congresso e Presidência da República? O que aconteceu para que nós chegássemos a isso? Eu diria que há um fator aí estrutural que atravessou todos os governos de 2003 para cá, desde a eleição do presidente Lula, que é essa tensão permanente entre o PT e os partidos aliados, não é? O PT sempre querendo ser o partido hegemônico, ocupando os principais espaços do governo, e os partidos aliados, o PMDB, os demais, que são quem dão votos, que dão maioria ao governo no Congresso, também brigando para não serem subrepresentados, né? Enquanto a situação econômica era favorável, essa briga ela era meio que colocada em panos quentes, né? Era possível administrar essa crise, esse conflito. Mas agora que a situação econômica se deteriorou, é praticamente impossível, né? Quer dizer, você tem ali uma contradição permanente dentro da própria base aliada, sem contar, claro, também os interesses da oposição, né? O senhor atribui essa crise a essa vontade do PT de ter a hegemonia do governo? Ou isso é um defeito do presidencialismo de coalizão que existe no Brasil? Qualquer que seja o partido que esteja lá e seja o partido principal, vai querer hegemonia? Claro, veja, isso não é necessariamente ruim. Haver alguma tensão entre os parceiros da coalizão é algo que sempre houve, não é? E sempre haverá.
E é uma maneira também de manter o governo sob controle, não é? De evitar que um partido sozinho consiga controlar todo o poder, não é? Mas me parece que há uma questão aí específica das últimas administrações, que é um desequilíbrio, não é? Em favor do partido majoritário, que é o PT, não é? Isso não aconteceu em governos anteriores, até mesmo no governo Lula, no primeiro mandato, isso foi muito bem administrado. Nós estamos quase encerrando o nosso tempo. Tem muita gente que diz que o brasileiro não sabe votar, que o brasileiro vota mal, que o brasileiro escolhe mal os seus representantes, que nós somos, como eleitores, responsáveis por essa crise política, já que são nossos representantes que estão lá. O senhor acha possível votar bem num sistema partidário como o brasileiro, que tem 35 partidos, o 36º está sendo formado agora, onde os partidos não têm ideologia, onde os partidos, em que, não onde, esse onde está errado, em que os partidos só querem o poder pelo poder, só querem cargo e representam muito pouco o voto do eleitor? A culpa é nossa? Veja, qualquer sistema político tem as suas imperfeições e tem também as suas virtudes. Você chamou a atenção aí, uma das imperfeições do nosso sistema multipartidário, presidencialista, é essa, né? Mas ele tem também virtudes, né? Basta lembrar que foram esses mesmos políticos, né, que estão sendo objeto agora de investigação, que foram responsáveis por aprovar as leis anticorrupção que nós temos, que permitem, por exemplo, a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, não é, da Justiça. Então, o balanço nunca é por um lado só, né? Quer dizer, sempre tem uma ambivalência envolvida aí. Tá. Mas eu concordo que os brasileiros ainda precisam, né, aprender a votar um pouco melhor. Tá. Muito obrigado, professor Smith, pela participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Obrigado. Estela. A Suprema Corte de Israel confirma a condenação por corrupção do ex-primeiro-ministro Ehud Olmert. Ele vai para a prisão, mas a pena foi reduzida. O Supremo Tribunal Federal reduziu a pena do ex-primeiro-ministro Ehud Olmert de 6 anos para 18 meses, depois de rever a condenação por suborno. Ele teria recebido cerca de $12 mil relacionados a um grande projeto imobiliário em Jerusalém quando era prefeito, entre 1992 e 2003, mas sustenta que nunca recebeu suborno. Olmert, de 70 anos, se tornou primeiro-ministro em 2006 e foi obrigado a renunciar ao cargo em 2009, em meio a uma série de acusações de corrupção. Ele começa a cumprir a pena de prisão em 15 de fevereiro. As contas do setor público, que englobam o governo, os estados, municípios e empresas estatais, registraram em novembro o pior resultado para este mês desde o início da série histórica, em dezembro de 2001. O resultado parcial dos primeiros meses deste ano também foi o pior, segundo números divulgados pelo Banco Central. Em novembro, as contas públicas apresentaram um déficit primário, que são as receitas menos despesas, sem a inclusão dos juros da dívida, de 19 bilhões e meio de reais. Até então, o pior resultado para meses de novembro havia sido em 2014, quando foi de 8 bilhões de reais. E você vai ver a seguir a história de um canoísta do Piauí que ficou paraplégico e virou um vencedor no esporte. A OMS declara fim da transmissão do ebola na Guiné. O país africano foi o primeiro a registrar um caso da doença há 2 anos. Operação Água Espraiada, canalização de córregos, corredores de ônibus. A prefeitura investe em grandes obras e gera milhares de empregos. São 8.000 casas já entregues, 61 novas escolas e creches. E tem mais 60 a caminho, 2 novos hospitais em construção. E a maternidade do Vila Santa Catarina já está funcionando. É bom pra gente. É bom pra São Paulo. Prefeitura de São Paulo, mais perto de você. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec.
Super Manta Líquida Impermeabilizante. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E a TV Gazeta mostra a corrida de São Silvestre, dia 31, quinta-feira, marca aí, hein? A partir das 8h25 da manhã. Falta pouco, né, Celso? Sim, Estela Gontijo, muito pouco. Até amanhã será realizada a retirada dos kits por cerca de 30 mil inscritos na prova de rua mais famosa da América Latina. Aviso importante: não esqueça de levar documento original com foto e o comprovante de pagamento da inscrição também original. Nós acompanhamos hoje a distribuição dos kits para São Silvestre. Está chegando a hora. Às 9 da manhã do dia 31 de dezembro, será dada a largada para a 91ª edição da Corrida de São Silvestre. Desde domingo estão sendo entregues no ginásio do Ibirapuera os kits da prova. Camiseta, alguns brindes dos patrocinadores, fruta, tudo para estimular a corrida. Você está ansioso? Bastante, a primeira participação, bastante ansioso. E a São Silvestre é o maior desafio assim, que você fez em termos de corrida? Será o maior desafio, com certeza. O que você imagina? Por enquanto só brigadeiro. Será? Nem tá dormindo por causa da brigadeiro. Tá tirando o sono nesses últimos dias, com certeza. Mesmo quem já é experiente no assunto, não esconde a ansiedade de enfrentar de novo os 15 quilômetros da mais tradicional corrida de rua do Brasil. A adrenalina já está a mil aqui, a gente não vê a hora da largada. O charme dela é essa confraternização, a gente poder interagir com pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, certo? Digamos assim, por ser a última do ano, que fecha o calendário, e a gente que gosta de participar de corrida já vem o ano todinho participando, exatamente esperando a hora da São Silvestre chegar. Cada corredor com suas histórias, com suas vitórias. Caso do argentino residente no Brasil, Carlos Turdeira, que só passou a levar a atividade física a sério depois de ter tido um infarto. Há uns 5 anos eu tive um infarto e a atividade física passou a ser obrigatória, né? Já a história do aposentado Osmar Santos virou livro, escrito por ele mesmo. 140 quilos, com 55 anos, hipertenso, diabético, tudo quanto é doença, 6 tipos de medicação. Enfim, estava mais morto do que vivo. Fazia algum tipo de atividade física? Nada? Zero. Né? Andava de bengala, quer dizer, não conseguia nem caminhar, subir uma escada nem pensar. E hoje eu vou correr agora, em 2015, a 12ª São Silvestre. Conquistei mais de 180 medalhas de provas de 5 a 21 quilômetros. E o que eu faço com 67 anos, tem jovem de 20 que não consegue fazer. Essas e muitas outras histórias estarão alinhadas no meio de 30 mil corredores na hora da largada, no dia 31, na Avenida Paulista. Mas para participar da prova, é preciso passar aqui antes, no ginásio do Ibirapuera, para pegar seu kit até amanhã, às 4 horas da tarde. E estar pronto para todos os desafios que a corrida de São Silvestre proporciona. Se for sedentário, pode ter 20 anos que não consegue fazer uma prova dessa. Não tem jeito. Tem que treinar, com certeza. E muito. E muito. E na São Silvestre deste ano, assim como nos anos anteriores, os atletas africanos se apresentam como favoritos, é claro. E não por acaso, né? Os corredores africanos venceram a prova no masculino e no feminino nas últimas 4 edições. A última vez em que o Brasil esteve no lugar mais alto do pódio foi em 2010, com Marilson dos Santos. E disposição não falta para os quenianos e etíopes para manter esse jejum brasileiro. 2 etíopes, 5 quenianos. Dificilmente os vencedores da 91ª edição da São Silvestre não sairão deste grupo de atletas de elite vindos da África. O domínio do continente começou quando o queniano Simon Chemoio se tornou o primeiro africano a vencer a São Silvestre. De lá para cá, foram 17 vitórias no masculino e 14 no feminino em 23 edições da prova. O Quênia é disparado o país que mais vezes subiu ao lugar mais alto do pódio desde então. Entre homens e mulheres, foram 25 vitórias ao todo. O curioso é que ano passado foi essa dupla aí que fez a festa. 2 etíopes venceram em 2014, Dawit Adamassu no masculino e Imer Ayaló no feminino. O resultado acabou com o reinado de Edwin Rotich, que havia vencido nos 2 anos anteriores.
Agora, em 2015, o queniano quer recuperar sua coroa, mas aponta um compatriota como o maior favorito à vitória. Stanley Biwott, the winner for New York Marathon. Stanley Biwott ganhou a maratona de Nova York em 2015 e vai disputar pela segunda vez a São Silvestre. Ele diz que este ano ele evoluiu para vencer grandes corridas e conseguiu ganhar a mais importante que ele conhece, que foi muito importante para ele. Sobre as chances de vencer a São Silvestre, Biwott é modesto. Diz apenas que está aqui para testar o corpo dele durante os 15 quilômetros da prova. É que, para o queniano, estar na São Silvestre faz parte de um projeto maior. Biwott veio para correr a São Silvestre, diz saber que se trata de uma grande corrida, mas como as Olimpíadas do Rio de Janeiro estão chegando, a prova faz parte da preparação dele para os Jogos. Boas lembranças, no entanto, não faltam. De todas as vitórias de Biwott na maratona, a primeira foi justamente em São Paulo, em 2008. Quem sabe ele não repete a dose no dia 31. Os africanos são favoritos, mas os brasileiros ganham no quesito superação, né? Colocam a São Silvestre como um obstáculo para superar dificuldades. É muito bonitas as histórias mostradas na reportagem, né? Sem dúvida. Os anônimos, principalmente, que correm realmente para cuidar da saúde, para terminar o ano de bem com a vida, com mais endorfina no organismo. E tem aqueles que vêm com fantasia. Exatamente. Agora, em relação aos atletas de elite, vai ser muito difícil você superar os africanos, se você ver. Eles chegam com bons números. O Biwott foi campeão da maratona de Nova York, já ganhou a maratona de São Paulo. Então, são atletas muito fortes. No Barcelona, considerado por muitos o melhor do mundo, o jogador não ficou mais do que 3 horas contratado pelo clube. A situação é bem inusitada. Talvez a demissão mais rápida da história do futebol. O atacante Sergi Guardiola, que havia sido contratado pelo Barcelona B, acabou sendo desligado do clube apenas 3 horas depois de ser anunciado. Uma das passagens mais rápidas de um jogador por um clube de futebol. A dispensa aconteceu porque o Barcelona descobriu que Sergi possuía um histórico de ofensas à Catalunha e apoio ao Real Madrid nas redes sociais. Através de um comunicado oficial, o clube catalão divulgou a dispensa do atleta, já que entendia que ele havia publicado tweets ofensivos contra o barcelonismo e a Catalunha. Após o episódio constrangedor, Sergi Guardiola disse que não foi responsável pelas declarações, mas que entendia a decisão do clube. A rivalidade também é muito grande. Não tem como. Após ser afastado da FIFA, acusado de corrupção, o ex-presidente da entidade, Joseph Blatter, afirmou que dará início à sua defesa. Blatter disse ainda que está magoado e que foi abandonado pelos seus ex-companheiros. Em entrevista à revista alemã Bunte, o ex-dirigente declarou que luta pela sua honra e afirmou que não vai mais voltar à FIFA. Ele foi suspenso de qualquer atividade relacionada ao futebol pelos próximos 8 anos. Blatter está sendo acusado de ter feito um pagamento irregular em 2011, no valor equivalente a 8 milhões de reais, ao então presidente da UEFA, Michel Platini, que também foi banido do esporte por 8 anos. Blatter afirmou ainda que vai dar início à sua defesa a fim de provar sua inocência. A família de Blatter denunciou que ele teria sido ameaçado de morte. Bem complicada a situação. Você fala isolado, né? Mas toda a corrupção denunciada é impossível. Você está magoado, chateado. Ninguém tão ingênuo fica tanto tempo à frente da entidade maior do futebol. Claro. E movimentando bilhões e bilhões. Obviamente existem bajuladores, não necessariamente amigos. E aí, quando a coisa acaba ruindo, todos abandonam. Não vejo porque a surpresa do Blatter. E também tem muita conversa. Vai promover a defesa e tal. É para manter um mínimo de dignidade. Porque realmente a sujeira na FIFA é das maiores. Celso, muito obrigada. Uma boa noite para você. Aliás, tem mais uma notícia, né? Você está querendo me dispensar muito cedo hoje. Vamos falar mais. Eu quero ficar aqui mais um pouco, por favor. É verdade, desculpa. Vamos continuar por aqui. Tá bom. Ele é do Piauí, mas foi em São Paulo que Luiz Carlos Cardoso venceu na vida. Ex-coreógrafo e bailarino de forró, ele ficou paraplégico e descobriu na canoagem um novo rumo.
Luiz tornou-se tetracampeão mundial e atleta do ano, segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro. Luiz começou cedo a trabalhar, mas não foi no remo. Fazia bico, sabe? Limpava farmácia, sei lá, ajudava cortar o mato de um vizinho. Era para ajudar a família lá em Picos, cidade de 80 mil habitantes do Piauí. Mas antes das remadas fortes... Foi na dança onde realmente eu comecei a ganhar dinheiro. Foi dançarino de forró. No palco eu era outra pessoa. Eu sempre fui muito tímido, mas no palco eu me transformava. Em 2009, veio o maior susto da vida dele. Luiz Carlos perdeu os movimentos da cintura para baixo devido a uma infecção na medula. Muita tristeza, porque era meu instrumento de trabalho e o que eu amava fazer. E como é que eu iria trabalhar se elas não funcionavam mais? A canoagem, sugerida como instrumento de reabilitação, virou transformação. Me apaixonei pelo esporte. Primeiro, por causa que ele poderia me ajudar na reabilitação. E segundo, pela liberdade que ele poderia me proporcionar naquele momento. Em 2011, Luiz disputou a primeira competição e no ano seguinte já estava na seleção brasileira. Até que em agosto, ele ganhou o ouro de novo e com gostinho especial. O título garantiu a única vaga brasileira para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além dos títulos, Luiz está vivendo um momento único na carreira dele. Ele acaba de ser eleito o melhor atleta masculino do ano pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Está aqui o troféu desta conquista. Ele também levou o prêmio de melhor atleta na categoria paracanoagem. 2 prêmios que fazem de 2015 um ano mais do que especial para ele. E vai ser aqui, na Represa Billings, que ele vai intensificar os treinos no ano que vem para fazer bonito na Olimpíada. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou estar representando não só o meu país, minha nação, mas todos aqueles que acreditaram em mim, todos aqueles que se dedicaram, que falaram para mim o tempo todo, você vai conseguir, não desiste, não desiste. E eu tento ver isso como algo positivo, para me dar força, me dar garra para poder tentar buscar mais e mais para evoluir e em 2016 deixar essa medalha de ouro para o nosso país. De qualquer forma, ele já é um vencedor. Com certeza. Agora sim. Muito obrigada, uma boa noite. Até amanhã. É com você, Gamberini. A Organização Mundial da Saúde declarou a Guiné livre da transmissão do ebola 2 anos depois do primeiro caso de morte pelo vírus na África. O anúncio foi feito 42 dias depois do segundo resultado negativo nos testes feitos na pessoa que era o último caso confirmado de ebola na Guiné. O país agora entra num período de 90 dias de vigilância reforçada. O pior surto da doença no mundo começou no leste da Guiné em dezembro de 2013 e se espalhou para a Libéria, Serra Leoa e outros 7 países. Ao todo, foram registrados 28 mil casos da doença com 11.300 mortes. Na Guiné foram mais de 2.500 casos fatais. Agora, a Libéria é o único país do oeste da África que ainda está sob risco de novos casos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Dilma aumenta o salário mínimo para R$ 880 a partir de 1º de janeiro. Eduardo Cunha afirma que nada muda no impeachment, mesmo que o governo pague as pedaladas fiscais. Taxistas voltam a protestar contra o Uber e fecham o viaduto do Chá diante da prefeitura. Moradores de áreas de risco em Tepecerica temem novo deslizamento de terra. A Avenida Paulista se transforma para a corrida de São Silvestre e também a virada do ano. O palco da festa está em novo lugar. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite até lá. Até lá. Jornal da Gazeta.